Fala Conectados, mais uma vez aqui presente, Ricardo Vidal. Esse episódio, pessoal, é incrível. Temos duas pessoas sensacionais e nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade operacional. E eu estou aqui fazendo o quê? Saindo operacional. Coloquei esse cara aqui para trabalhar agora. Então, ele que é nosso host, eu sou o co-host. Temos nossos queridos convidados, amigos, empresários. Vamos lá, se apresente, por favor, Júnior, Chilene. Bom, eu sou a Shirlene Rifuri, sou sócia proprietária da Prisovale. Estou na sociedade com o Júnior desde 2012, né? E a gente entendeu que precisava ali somar as forças, né, para que o nosso negócio continuasse crescendo e prosperando. Nossa. Eu venho do ramo de multinacionais, então resolvi realmente entrar no mundo do empreendedorismo e estou gostando bastante. Por livre e espontânea pressão. Preciso de ajuda. Bom, sou o Júnior Kfouri. A empresa foi fundada pelo meu pai, né, em 1980. E eu nasci ali dentro, então estou lá desde sempre, desde os meus 13 anos eu trabalho na empresa. E em 2012, 2013 a gente se conheceu, eu estava muito no operacional, estava passando uma fase bem difícil. E aí a gente conversando um dia chegou à conclusão que deveríamos somar isso. Então, sócios na vida, sócios nos negócios. Muito bom. Eu acho que, acima de tudo, né, a conversa que a gente está tendo aqui hoje é a oportunidade de sentar com amigos, com clientes, então a gente realmente vai conseguir entrar num propósito que é algo que se busca muito desse lado. Sou peça fundamental, o Ricardo bem disse, para realmente ajudar a tirar os diretores da operação, né, para que vocês tenham foco realmente em estratégias e, como eu brinco, né, como eu falo sempre pro Rodolfo, pro Ricardo, o diretor cuidando de coisa de diretor, né, não ficando com a mão na massa. E vocês comentaram, vocês já estão desde 2012, 13 mais ou menos, cuidando de tudo isso. Em que momento que começou a ter essa virada? Principalmente a despertar de que vocês precisavam sair um pouco dali de dentro da operação. É um processo difícil, não é fácil, porque quando você está lá enfiado fazendo tudo ao mesmo tempo, você não tem tempo de olhar de fora e analisar o que eu preciso fazer. Então, à medida que a gente foi fazendo mentorias e alguns cursos, nós tivemos acessos a pessoas, a palestras, e isso foi abrindo a nossa mente. Então, o primeiro passo foi um mentor que a gente contratou para a área financeira e, nossa, a gente foi bombardeado. E ele estimulava a gente a olhar de outra forma para o negócio. Ele acreditava mais no negócio do que a gente. Então, foi bem interessante e a gente foi abrindo nossa mente. Depois eu fiz o MBM também. E, por último, agora estamos lá no Level Up, né? Que é o programa que tem nos ajudado muito. Foi até onde a gente se conectou com a Gênera, com o Ricardo e com o Rodolfo. Então, excelente. Então, é um processo, né? Não existe uma escola, uma faculdade, então, mas existem mentorias e tem um caminho. Legal. A gente, por muito tempo, ficou meio desacreditado sobre ter pessoas ou confiar em pessoas para o nosso negócio. E hoje a gente achou um caminho e sabe que tem como fazer. Adicional, Chilene. É que eu vou te conduzir da seguinte forma, junto com o Cris. Eu vou deixar o Júnior trazer os pontos de vista dele e a Chilene ali igual uns temperinhos. De vez em Até quando. porque as visões são diferentes, São, né? A são. gente tem, por exemplo, o Júnior, você sempre esteve mais à frente comercialmente falando, né? Sim. Então, a tratativa é diferente. Você olha para a estratégia, mas a sua preocupação sempre foi o quê? Cara, eu tenho que vender, eu tenho que correr atrás e achar mais oportunidades. Você sempre teve um olhar diferente já dentro da empresa, né? E é isso que a gente identificou também, né? Qual que é o perfil de cada um, para que realmente a gente possa somar. Porque não adianta você querer os dois ir para a linha de frente com a mesma perspectiva. E foi interessante porque, assim, até para mim, né? Nessas mentorias que a gente tem feito, consultoria, até que a gente estava conversando um pouquinho. A Shirlene antes era muito, fica na frente do computador, me deixa quieta aqui. E eu comecei a explorar um lado de relacionamento mesmo da Shirlene, né? Então, ou seja, que não deixa de ser venda, né? Eu estou fazendo relacionamento, fazendo contato, fazendo network, vendo oportunidades para a empresa de crescimento, e isso tem ajudado bastante a gente sair do operacional. Porque antes eu achava, não, a Shirlene tem que cuidar de tudo, financeiro, do administrativo e tal. Só que chegou um momento, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Né? E aquele, nossa, mas eu vou abrir os números da empresa para uma outra pessoa. E aí eu vi uma vez um consultor que ele falou, Shirlene, você acha que Coca-Cola, Apple, tal, são os donos que cuidam ali do operacional? Não. Eles têm que as suas estratégicas e ele vai cuidar dos números, vai ver gráficos e tal. Falei, ops, espera aí, eu posso me permitir. Né? Então, ou seja, eu não deixo de olhar, eu tenho um lado analítico, conheço, então vou sentar, vou fazer acompanhamento, né? Como se diz, quem manda confere, mas de uma maneira mais leve.
né? Então, hoje a gente se permitiu ter líderes, né? Então, a gente vai gerenciando e realmente cada vez mais a gente sai do operacional e está no estratégico. Então, hoje a gente estar aqui numa tarde, em plena sexta-feira, se fosse alguns anos atrás, era impossível. Sim. Eu acho que vocês trouxeram um ponto que eu acho fantástico, né? Conhecimento. Então, tudo talvez que hoje vocês estão vivenciando começou com a seguinte visão, coisas estão seguindo por um caminho que eu não tenho tempo para determinadas coisas. O que eu preciso aprender para passar a ter esse tempo, né? E tem uma coisa que é interessante, né? Às vezes a dificuldade ou uma situação difícil, ela nos faz mover também. Teve um episódio com o nosso filho, que ele precisou ficar internado 10 dias na UTI aqui da Santa Casa. E a Shirlene falou, ela ficou lá esses 10 dias. Eu tava com o mais novo em casa, a gente fez uma manobra para coordenar tudo. E ela falou, eu não posso ficar só eu cuidando do financeiro. Que ela tava lá no hospital, com um note lá na UTI, resolvendo as coisas, conciliação bancária, aquele monte de coisa. Então ali... Então, olha só, né? Um momento difícil fez com que a gente desse um passo. É o ficar inconformado com aquilo e trazer a mudança. Ela contratou uma pessoa para ser auxiliar na parte financeira. Eu acho que isso, assim, isso é um medo gigantesco para muitos empresários que não tomaram essa ação ainda. Então eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai ser fundamental para clarear a cabeça desses. Foi prejudicial para vocês? Melhorou? Mudou? Ter tomado essas decisões? Porque assim, olhando por fora, eu tenho certeza que não. Né? Você vai participar de um campeonato de beach tênis daqui a pouco, olha que beleza. Porém, você lá atrás se preocupou em colocar as pessoas necessárias, né? O Ricardo fala muito. Pessoa que tem custo caro resolve problema que é caro. Então, você tem que saber escolher quem vai estar cuidando. Mas mudou pra vocês. Foi bom isso, não foi? Muito. Mudou muito, sim. É algo que você fala, poxa, é possível, né? Você ter pessoas de confiança. Lógico que você não pode, como você falou, eu quero ter uma pessoa de confiança e vou pagar qualquer coisa. Porque você tem uma pessoa boa ali e que você vai confiar. Então, você realmente valorizar as pessoas que vão trabalhar com você. Porque aí, assim, uma vez que a empresa está crescendo, as pessoas que estão com você vão crescer também. Elas têm a mesma sintonia. Então, a gente se preocupa, né, quanto melhorou isso. E hoje, de investir também nas pessoas. Né, de dar treinamento, delas estarem participando, de estar na mesma ambiência que a gente. Porque que eu brinco lá, não adianta eu e o Júnior lá, enfiar o dedinho na tomada, no 220, e os meus colaboradores. 110. 110, sabe? Então, e como é gostoso. Hoje eu tava conversando com uma conhecida e ela falou, nossa, Shirlene, como tá movimentada, né, as suas redes sociais, a sua empresa, vocês não param, você, seus funcionários. Ela falou, como é legal isso. Se todos os empresários fizessem isso com os colaboradores, como ia ser bacana. E eu falei, poxa, que legal, as pessoas estão vendo. E quem tá com a gente hoje, como tá engajado, sabe? Como eles gostam. Hoje mesmo, o nosso time comercial está em São Paulo, fazendo treinamento dos vendedores 220. Legal. Então, assim, para realmente voltar engajado cada vez mais, e não é assim, fez agora e não vai fazer mais. Não, então é criar realmente essa rotina, né? E eu acho que complementando essa questão de buscar conhecimento, né, para fazer coisas diferentes, porque assim, o empresário, ele às vezes tem uma teimosia, né, de tipo assim, a vida inteira foi assim, aquela síndrome da Gabriela, né, que fala, sempre vou ser assim, esquece. Mas assim, a partir do momento que a gente tem um problema, como aconteceu com, de fato, um problema pessoal, afetou a vida profissional, e vocês tiveram um insight, não tem que fazer uma movimentação. Mas eu acho que o principal de tudo é vocês terem buscado conhecimento, se profissionalizado, e é ter humildade, né, porque o empresário ele tem um ego. E aquela coisa, né, cara, eu vejo isso muito acontecendo. É gostoso, às vezes, aquele cara que, tipo assim, chega assim, traz um problema, não, manda aqui que eu resolvo. Daqui, deixa. Se não fosse eu, essa empresa não andava. Né? Tipo, o empresário tem muito isso, né? Tipo assim, essa característica. Não, se não fosse. Estou me libertando. Se não fosse eu, essa empresa não anda. E isso, de certa forma, é ruim. Porque, e aí, se acontecer alguma coisa com você, acaba a sua empresa? E a mudança começa aqui. Simples. Mas sabe o que eu descobri, Ricardo? Que é mais gostoso quando tem um BO. E você fala, não, meu funcionário já resolveu. Isso é Gente, libertador. isso é É isso que a gente tá falando. É melhor que você falar, não, daqui eu resolvo. Não, é do tipo, eu resolvo, já resolvi. Tá, eu brinco com a Bárbara agora. Eu falo, tá tudo bem, ela tá tudo sob controle. Eu falei, E você não vai deixar de ser útil. Você Exato. vai fazer outras coisas estratégicas para a empresa crescer e quem tá com você crescer. E, na verdade, até às vezes você deixa passar tanta oportunidade porque você tá Sim. tão preocupado com a operação que você deixa de crescer. Então, assim, cara, nossa, esse mês bati o dobro do faturamento do mês passado.
consequentemente, né, a gente fala, o faturamento é ego. Não necessariamente significa que sua empresa está crescendo, porque custo, imposto, tudo isso vai aumentar junto. Então, não é só essa questão, é pensar realmente na expansão que a empresa precisa ter. E que legal que vocês conseguem hoje ocupar uma cadeira já diferente, principalmente olhar para uma direção diferente. E a gente entra num ponto que eu acho que, pelo que a gente escuta muito, né, da empresa de vocês, um ponto que é gigantesco, assim, positivamente falando, que é a mão de obra, né? A qualidade do serviço, da entrega, da tratativa. E isso também é uma dor, né? E o cunho principal desse podcast é ensinar empresários, dar dicas. Então, vocês já falaram, um dos pontos, né? Investir em treinamento, investir em pessoas. E como que é esse acompanhamento, né? O que é mais? O que que vocês fazem de diferente hoje que faz com que vocês tenham um colaborador que está desde o início, às vezes, né? O Júnior já comentou disso, que tem gente da mão de obra que está há muito tempo na operação, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não negocia, a nossa entrega. Porque é algo que começa no comercial. É o que a gente propõe para o cliente, o que a gente divulga e o que a gente vende. Que eu não vendo só um material ou um produto, a gente vende a instalação e o serviço. Tá, e quem vai instalar? Qual o nível de qualidade? A gente trabalhou, no começo da empresa, e por alguns anos, logo na sequência, a gente trabalhou muito em fábrica. Era muito forte aqui na região. A gente atendia Johnson & Johnson, Ericsson, na época tinha Philips ainda, enfim. A gente era muito forte nesses tipos de cliente. E como é que funcionava as obras nesses ambientes? Eles muitas vezes paravam uma linha de produção e você tinha um tempo X para fazer. Então não tinha flexibilidade, porque uma máquina parada na produção de uma fábrica dessa são milhões de reais. Então a gente tinha que fazer certo da primeira vez. Então isso já está no DNA da empresa. E eu não abro mão, eu falo disso assim com E obra é aquela história, né? Tipo, tem muita gente que tem trauma, né? Então, construção civil, né? Que até para Quando a gente chega em obras residenciais, que o cliente já passou problema com o encanador, com o eletricista, com o empreiteiro, o cara tá Totalmente. muito ressabiado, inseguro, e a gente tem que ali tentar convencê-lo do que a gente faz. Não vai ser daquela forma, a gente tem um padrão para seguir. E assim, você, de certa forma, vender um produto já de qualidade e o risco também que, por exemplo, uma mão de obra não tão qualificada assim, ir lá instalar o produto, instalar de uma maneira equivocada e isso gerar uma dor de cabeça com o cliente. Então, eu acredito que o que isso trouxe é um ponto principal. Principalmente porque na empresa existem as empresas que se preocupam com o preço, né? E as que se preocupam com o valor. Então, eu entendo que no seu negócio vocês se preocupam com o valor, porque a qualidade é importante. Toda vez que a gente fala de qualidade, a gente está falando de valor. A gente não, porque preço, às vezes o cliente quer preço mesmo, ele só quer comprar o produto e tal. E vocês, tipo assim, se o cliente quiser ir lá comprar só o produto e não instalar, vocês têm essa opção também, né? E tá tudo bem, ele contratou o cara mais barato lá para poder fazer e ok. Só que se der problema depois, ele assumiu esse risco, né? Muita gente procura lá a Pisovale depois que passou por alguma experiência ruim. E aí tem que refazer. Nós já fizemos esse tipo de trabalho. Tem que desmontar tudo, refazer do zero, fica mais caro no final. Sim. Então, assim, às vezes a diferença de preço vai num orçamento de 5%, 3%. A pessoa arrisca E assim, comprando no mais barato e corre um risco enorme. eu acho que a tradição de vocês é um ponto extremamente importante, porque, querendo ou não, vocês estão há anos aí no mercado, são uma empresa séria, já atenderam vários clientes, e eu acho que o empresário ele peca muito em não buscar referências. Empresário não, também é pessoas, né? Quem compra, né? O cliente. No seu caso, O cara tá preocupado com o preço ali, mas aquele problema que pode gerar ali uma obra é complicado. O cara começa a mexer, faz um orçamento X e depois triplica o orçamento que estava programado, porque acaba aparecendo outras coisas. E a própria pessoa, né, no decorrer da obra, começa a mudar de ideia ali do que vai fazer. Por isso que a gente faz uma venda consultiva, né? O que que é isso? Chega um projeto ou um cliente chegou na loja, nós vamos entender a situação dele. Não simplesmente, quero um piso, tá aqui o valor do piso. Que existe uma etapa de preparação antes de colocar o piso. Então, lá é tudo muito às claras. E já vi muitos clientes que às vezes a gente passa um orçamento com todo o sistema completo e ele compara a gente só com um piso de outra loja. Aí, ou seja, vai comprar o piso, depois vai ter que comprar o adesivo, a preparação, os insumos e no final vai descobrir que ficou mais caro. Sim. Bom, a gente tem
essas orientações, né, esse direcionamento, ele com certeza serve para que você ensine outras empresas a não ter retrabalho, né? A gente vê muito essa questão. Acertando desde a primeira etapa, desde a primeira entrega, você já garante que todo aquele resultado não vai te dar dor de cabeça, você não vai ter que ficar parando, ainda mais pro caso de vocês, né? Essa parte de obra, ter que ficar direcionando e manobrando equipes, cara, é a maior dor de cabeça do mundo. Então, hoje, quando você para a gente vê o entusiasmo, né, de falar sobre a sua equipe. Essas estratégias, essas tratativas, você tem uma pessoa hoje que é responsável de fazer acompanhamento? Como que você cuida, né, dessa qualidade? Sim, antes de falar disso, né, o retrabalho é muito mais caro. Sem dúvida. Um trabalho mal feito que gera um retrabalho, imagina uma loja, por exemplo, que inaugurou e deu alguma patologia, alguma execução, vai ter que pintar de novo, qualquer coisa, com a loja funcionando. Né? Então eu gosto de trazer esses pontos de vista, né? Porque às vezes a pessoa está olhando só preço, mas pode ter uma consequência. E sobre o ponto que você trouxe, né? Hoje, na construção, tem muitas situações paralelas. Então, do que a gente faz mesmo, não vou nem falar de um geral, né? A gente trabalha com sistema construtivo a seco, que é o drywall. Existem materiais fora de norma. Como que o cliente sabe disso? Então, o perfil, que é a parte estrutural do sistema, ele tem uma espessura mínima, 0,50. No mercado, tem até 0,43 milímetros, ou seja, quase 20% a menos de aço. E aí? Nós não executamos absolutamente nada fora de norma. Porque aí quanto que isso pode comprometer a estrutura que você está construindo, né? O cara quer apoiar um quadro no negócio, sei lá o que pode acontecer ali, né? Porque não está dentro da norma, né? Uma coisa que vai puxar ali. A gente faz uma venda consultiva, a gente direciona, né, para o que deve ser feito. Então, a gente estava falando de serviço, né, da nossa equipe, mas tem a parte também de material. Sim. Então, os materiais devem ter normas, serem montados da forma correta. Porque também não adianta comprar um material bom e colocar uma mão de obra ruim, e o contrário também não dá certo. Tem a questão também, como ele falou, como que a gente faz para acompanhar isso, né? Como a gente faz o atendimento e depois como é a sequência. Até porque para você conseguir sair da operação, uma estrutura você tem que construir. Ou seja, você deve ter alguém que acompanha, alguém que administra, né? Que faz. Como que é o olhar hoje da sua empresa, o processo para isso funcionar, né? Essa qualidade. Eu tenho uma pessoa de projeto que fica interno lá, então todos os orçamentos e os projetos passam por essa pessoa. Quando é aprovado, então a gente controla no Trello. Então tem o supervisor comercial com o supervisor de projeto com o nosso coordenador de obras. E são funções novas na empresa. Então eu já estou saindo dessa parte. Eles já estão rodando todas as vendas que são feitas. A gente criou um processo para isso. Chega até o nosso coordenador vai fazer o agendamento com o cliente e o acompanhamento até a entrega final. Ou seja, para de fato conseguir sair processo, né? Processo, cultura. Sim. Eu acho que isso é uma parte, né? Até trazendo esse ponto de cultura, é uma parte que compete muito a vocês, né? Ao dia a dia, a forma com que vocês lidam com os colaboradores. Eu vejo vocês colocando devocional, né? Tudo isso. Fala pra gente também um pouco dessa parte, né? A tratativa de pessoas, como que vocês fazem isso no dia a dia. Isso também foi um passo que a gente deu, foi até o ano passado, onde a gente estabeleceu mesmo a cultura e os valores. Porque a gente já vivia, mas a gente não tinha isso escrito, né? Então a gente não tomava as decisões baseado nisso. Então eu falei, como que fica muito no ar? Então a gente fez questão, né? Então a gente fez um evento com todos os colaboradores, onde eles participaram, né? Responderam um questionário. E aí hoje a gente tem explícito lá no escritório, lá no nosso galpão. A gente sempre manda para os colaboradores e todas as decisões, até as conversas que a gente vai ter com eles, a gente pega os nossos valores. Fala, olha aqui, ó, essa atitude sua, você acha que está dentro dos valores da empresa? Até a contratação, né? Até a contratação. A gente está usando isso para contratar. E é interessante, porque como a gente tem colaboradores mais antigos, tem alguns que ainda, tipo, ficam, mas agora isso é novo, tal. A gente teve até uma situação essa semana, que aí, tipo, um líder foi falar com um colaborador, e aí ele falou, não, mas eu quero falar com o Júnior, que não sei o que. Não, mas agora você vai falar comigo. Eu vou falar com você, se caso eu não conseguir resolver, eu vou levar para a direção e a gente vai resolver. Mas você vai dar conta? Tipo, né, questionando o nosso líder. Pode ficar tranquilo, você. Mas é um colaborador muito antigo. Então, é natural que tenha esse tempo, né, de adaptação
Mas assim, é que eu falo, eu e o Júnior, a gente tem que se policiar muito, porque realmente às vezes a gente vai, não vou resolver. Às vezes eu pego o celular e não, pera, não, calma, deixa eu mandar mensagem pro meu líder, orientar ele, olha, faça assim, assim, assado. Se você ver que não dá, você traz pra mim, a gente vai conversar junto. Se chegar num nível muito hard, aí eu vou até o colaborador. Tem a questão processual, né? Que nem vocês falaram. Tipo assim, por mais que eu entenda que para vocês começarem a sair da operação, e de fato, até contradizendo esse assunto, a gente sai, mas no final das contas, pontualmente a gente tem que conferir as coisas. Porque se você simplesmente achar que vai sair da sua empresa e tudo vai acontecer, esquece. Isso não existe. Isso não significa largar mão, né? Não é isso a intenção. O que eu entendo é que você confere processos. Então, assim, a partir do momento que você delegou que vai ter um líder e tá claro para todo mundo, não faz sentido nenhum uma pessoa querer pular a etapa. Então, ou seja, eu acho que... E aí entra mesmo a questão de você ter disciplina no que você falou. Porque imagina, você vai lá, fala para a pessoa que ela é líder e do nada o cara que tem que reportar para essa pessoa tá indo direto na sua porta. Teoricamente, você tá tirando toda a autonomia que você deu. E aí, se der problema, você que assumiu o risco disso, né? Uhum. E se der problema com aquela pessoa, ela assumiu o risco, mas você tá ali, o problema é da sua empresa também. Então, eu acho que compartilhar problemas eu acho que é a melhor forma de você começar a se libertar de pequenas atividades e microgerenciamentos, porque no final das contas, é aquela história, como eu tô com dúvida nisso aqui, pergunta para não sei quem, tudo fica recaindo sobre você. Então, eu acho que no final das contas, o simples fato de você ter colocado o processo, está conferindo, é o segredo desse sucesso que vocês vêm tendo em relação a resultados, em relação a performance, em relação à equipe, e assim, é uma construção, né? Então, ou seja, é cada dia você colocando um tijolinho ali, né? Falando alusão a obras, né? Vocês estão na área da construção civil, colocando ali, construindo para vocês fazerem uma estrutura sólida, um pilar sólido, né? Tem como construir um prédio, uma casa em uma areia, né? Então a gente tem que fazer uma fundação, né? Sim. Então acho que isso é uma premissa bem importante. E essa transição não é fácil, porque a gente, né, ainda estamos envolvidos, eu principalmente que estou no comercial, né? E ao mesmo tempo treinando a equipe. Mas é gratificante, o pessoal está bem engajado, estão absorvendo tudo, tem o coração ensinável, nossa, estão alinhados, estão muito alinhados com a cultura da empresa. Então é gratificante também ver as pessoas se desenvolvendo. Eu gosto muito de fazer com o pessoal que responde diretamente para mim. Às vezes eles chegam e aí eles ficam naquela, falam, em meu lugar, o que você faria? Você chegou, quando tiver algum problema, que você estiver na dúvida, se fosse a Shirlene, qual a decisão que a Shirlene ia tomar? Porque realmente a gente pôr a cabeça para pensar. Sim. E eu falo, gente, não tem problema nenhum em trazer problema. Só que vocês vão trazer o problema e vai trazer uma possível solução. Pode ser que a solução eu vou falar ok, ou talvez eu vou ajustar um pouquinho para a gente ser mais assertivo e a gente vai pensar junto. Porque realmente é praticar. Porque antes entrava na minha sala, eu já dava a resposta. Não posso, eu tenho que fazer a pergunta. E aí é difícil isso. É difícil. E assim, e se permitir, antes eu tinha muito receita, nossa, mas eu tenho que estar na empresa todo dia, das 8 às 8, não posso sair, eu não posso, talvez, fazer algo pessoal, mas eu falo, gente, eu tô conectada 24 horas. E o desafio para vocês é tão grande que eu tenho certeza que vocês olham a solução que a pessoa deu e falam assim, eu não faria assim. Mas tá bom. Mas a gente tá tem feito. Que permitir, porque não é errar, e outra, às vezes uma solução até melhor do que se a gente fosse tomar. Só que a gente só vai evoluir e dar oportunidade para as pessoas que estão com a gente se a gente permitir. Isso é uma coisa que o Flávio Augusto fala muito, eu acho impressionante. Ele fala, cara, a coisa que eu mais amo é ser corrigido durante as reuniões que a gente faz, porque aquele cara pensou diferente. É claro, se a ideia não for boa, a gente vai agradecer e tá tudo bem, mas quantas e quantas coisas as empresas dele não foram transformadas por sugestões de fora, que não era o olhar que ele estava depositando sobre. Então eu tenho certeza que isso também é parte da receita do sucesso, né, que a gente busca. E além disso, eu vejo que, tipo assim, até trazendo a questão do próprio Flávio, né, ele fala que o empresário ele é um gestor de conflitos, gestor de problemas. Então, no final das contas, você vai ter problemas na hora que você montou sua empresa, na hora que você precisa crescer, estratégia de crescimento, marketing de venda, gestão de pessoa, finanças, ou seja, uma série de situações do dia a dia com o cliente. E se você não tiver gestão desses problemas, aí que você começa a ter, de fato, um problema real. Porque o problema é natural da empresa. Exato. Se não tiver problema, não tem empresa, não faz sentido. Exato.
Quem não gostar de problema e BO, não serve ser empresário. Cliente que tá lá cheio de problema na obra, vai buscar uma empresa séria para poder contratar para resolver o problema dele. Então, no final das contas, nós somos solucionadores de problemas. E assim, a nossa equipe, ela precisa também estar alinhada a isso. E quando a gente tem uma gestão em que a gente consegue empoderar as pessoas e de fato cumprir o que a gente combina, ou seja, você não se auto-sabotar, né? Não ficar mudando as coisas que você falou toda hora. Toda hora você fica, assim, até brincando com relação a isso. O empresário ele é muito dinâmico, né? Ainda mais aquela pessoa que tem uma visão muito de longo prazo. Então o cara, tipo, do nada tem uma ideia inovadora, que já quer mudar toda a operação. Isso é da característica do empreendedorismo, né? Total. Porém, se isso vai afetar, de forma muito relevante a tua equipe, você precisa repensar um pouquinho. Porque à medida que você cresce, começa a ficar mais difícil algumas mudanças. E algumas mudanças, elas podem desestabilizar a sua empresa. Né? Uma coisa que talvez está dando certo, você acertou a cultura, a cultura, falei igual, sei lá o que, interior. Você acertou a cultura, do nada você vai lá e muda tudo. Então, é uma constante, né? É um trabalho. E eu brinco muito, né? Você ter colaboradores é a mesma coisa que você educar filhos. Exato. 10% é o que você fala, 90% é o que você faz. Então não adianta você ter os valores, um quadro lindo, você faz um evento e aí você fala, um dos valores é a comunicação, transparência e educação. Eu chego lá sendo mal educada, não cumprimento os meus colaboradores, falo de qualquer jeito. Como que eu vou cobrar isso deles? Porque eu vou perder a credibilidade. Né? Então é o que a gente fala muito. O respeito é algo que não é só interno, é de qualquer um. É que eu falo para gente, se um cliente, um fornecedor agir com falta de educação, maltratar vocês, eu quero que vocês tragam. Porque isso é valor da Pisovale. A gente não admite. Porque não tem essa. Eu falo, gente, nem Deus chegaria pra gente sendo mal educado, né, tratando de qualquer jeito. Então isso não dá direito para ninguém fazer isso. E eu falo a mesma coisa, gente. É aquele negócio, não é que o cliente tem razão. A gente vai ouvir, entender, mas isso não dá o direito dele ser mal educado. Então eu falo, a gente vai respirar, entender o que está acontecendo, porque às vezes o problema não é nem com a gente na obra, às vezes é um outro prestador que fez alguma coisa e a gente deu o azar de aparecer na frente dele na hora. E eu brinco, todo mundo que mexe com a área de construção tem que ser um pouco de psicólogo, porque vocês estão muito ferrados. Eu sou arquiteto, eu gosto muito, eu sei como isso funciona, então vocês precisam realmente trazer isso, respira fundo e vamos resolver. A gente lida com a expectativa e uma ansiedade, né? Então tem que ter esse jogo de cintura. Exato. Bom, por isso que a Shirlene é do financeiro. Então, E eu sou sabe que eu me curei muito do financeiro, sabia? Porque quando eu fui para a Pisovale, eu assumi aquela bucha financeira assim, né? Eu vim de CLT, que tinha as contas tudo certinha, tá? Quando você é empresário, não é bem assim, né? Tem altos e baixos. E aí, gente, me dava desespero. Ela vai me perguntar por que o cliente atrasou. Como é que eu vou responder? Eu falo, como assim? Aí, quando o cliente atrasava, eu ficava desesperada e tal. Hoje, depois diante de tudo que a gente já passou, eu aprendi que não é o desespero. Você tem que entender o que aconteceu. Exatamente. Vamos entrar em contato com o cliente, vamos entender o que pode ser negociável e ajustar a nossa vida interna. E aí, essa tranquilidade que eu tenho hoje, eu tenho que ter para acalmar o meu financeiro. Porque imagina se meu filho, Shirlene, então, não pagou e como que a gente vai pagar as contas? Eu entrar em desespero junto com ele. Aí eu falo, poxa, eu não tô sendo estratégica junto com o meu financeiro. Tal. E assim, em relação até à questão das pessoas, né? Até para complementar e fechar esse assunto. Opa, quase que eu derrubei aqui o negócio. Opa, tô mais calmo. Não, é que tem um peso aqui, aí ele tomba às vezes. Então, em relação à questão de, tipo assim, o pessoal também às vezes precisa ter maturidade, né? Por exemplo, a gente vê também, tipo, o cliente às vezes falou de uma maneira, o perfil, aí entender sobre o perfil, né? Tem cliente que é mais direto ao ponto, não é um perfil mais comunicativo, que, como é que tá, tudo bem, não sei o quê. Tem pessoas que já têm esse perfil, né, como é que tá a família e tal. Tem gente, não, eu preciso disso, não sei o quê. E aí a pessoa faz uma leitura, nossa, ele foi grosseiro comigo, né? Fala muito com o comercial sobre isso. Gente, não é pessoal. Exato. É perfil das pessoas. Então a gente fala muito assim. Qual a persona? Que tipo de pessoa que é? Eu estimulo eles. Esse dia a gente foi atender um pastor de uma igreja. Aí eu fui com o meu vendedor. Falei, o que você acha? Como é que você acha que é a agenda dele? Deve ser corrida. Falei, então beleza. Você tem que ser objetivo na visita. Então, e sente lá. Aí nesse dia, o pastor ficou lá com a gente um tempão conversando. Mudou tudo a Eu falei, mas beleza.
Nós seguimos A ideia. conforme o cliente. Exato, vocês moldaram, né? E Sim. ter o feeling, Moldaram. né? Tem que ter É, feeling. não vai pegar um cliente intro e ficar falando muito pro cara que não vai dar certo. Então estimula os vendedores a entenderem a persona, com quem eles estão falando, o momento, que horas que eu devo ligar, que horas que eu devo... Tem muitos clientes que a gente conversa à noite, depois das 18, porque o cara já tá com a rotina um pouco mais tranquila. Tem um arquiteto que eu só falo à noite com ele. 8, 9 horas da noite eu já tô em casa, mas beleza, É o horário que tá combinado. né? Com certeza. Bom, bem rápido e prático. A gente sempre finaliza. A gente finaliza esse podcast sempre com uma mensagem, uma direção, uma dica, em cima de tudo isso que a gente conversou, ou de coisas que vocês acham importantes para os outros empresários que estão acompanhando também, né? E que eles Então- possam implementar, né, Cris? Exatamente. Importante. Pode ser algo que para amanhã ele já coloque na operação. Então, antes de vocês falarem, vou deixar para o Ricardo trazer a primeira para dar tempo de vocês pensarem. Mais uma dica, Ricardo. Cara, eu vejo o seguinte, a gente falou muito sobre cultura, sobre sair um pouco da operação, e tudo isso só vai ser possível se a gente desenvolver pessoas, né? E eu acho que a gente não pode sabotar os processos que nós criamos. Então, assim, você tem lá, você está querendo ter um gerente, um líder, o que que faz essa pessoa? Qual que é o papel dela? Esteja estabelecido, esteja claro, porque senão depois você vai ficar tendo percepções, a pessoa não fez o que eu combinei, mas está claro que está combinado. E eu vejo isso acontecendo de forma prática, inclusive, pessoal, acontece na nossa empresa também. Vez ou outra a gente também comete alguns erros, e é normal, a gente está em constante evolução. Nós somos seres evolutivos, então assim, toda hora a gente vai estar melhorando o nosso negócio. Então assim, mas o principal de tudo determinou as coisas, cumpra o que você falou, seja uma pessoa que de fato segue o que alinha, porque senão você ficar falando que é ter líder, toda hora você está resolvendo problema de funcionário que chega atrasado, de gente que faltou. Teoricamente, você está simplesmente assumindo todos os papéis do seu líder, né? Então, basicamente, seria essa a minha dica, beleza? Não tem como crescer sem investir em pessoas, como o Ricardo falou. Então, assim, até um tempo atrás, teve uma mentoria para os nossos supervisores. Nós olhamos para o outro, nós não temos. Então, assim, aí instigou. Hoje nós temos. Temos 4, né? 4. Aí, ó. 4, um ano atrás eu não tinha. Então, empresários, é possível crescer, é possível expandir, investindo em pessoas. Nós, uns anos atrás, estávamos desacreditados em pessoas. Poxa, não encontra. Mas nós não estávamos também fazendo da forma correta. Então, como a Shirlene falou, cultura, valores, a partir disso, estamos fazendo contratações. Temos um time maravilhoso, tanto no escritório, que é projeto, comercial, quanto a nossa equipe operacional. Na operacional nós temos funcionários com mais de 20 anos de casa. A equipe é muito boa, eu falo com orgulho disso. E é possível, tem um caminho, né? Então, não desistir. É procurar, busca ajuda. Nós buscamos, não é problema. Às vezes a gente fica ali tão enfurnado, tem que sair um pouquinho, conversar com outras pessoas, ver pessoas que estão fazendo, né? Nós participamos de uma mentoria que nós aprendemos várias formas de fazer e tem funcionado. Bom, acho que para complementar, eu acho que antes de tudo isso que foi falado, os donos da empresa, eles precisam entender, eles têm que abrir a mente, dar o primeiro passo, tudo começa com os donos. Porque de nada adianta você falar, eu quero implementar cultura, valores, mas se a gente não abrir a mente e querer mudar, nada muda, né? Então eu falo, eu tô há 12 anos praticamente na empresa e que a gente realmente abriu a mente e se permitiu tem 4 anos. Então, ou seja, por quê? Porque talvez tenha passado algumas possibilidades, só que a gente não estava com a mente aberta, né? E aí, diante daquele momento que a gente se permitiu, foi atrás de treinamento, de conhecimento e principalmente teve a humildade de pedir ajuda, né? Porque por um tempo também a gente tentou fazer sozinho. Vou fazer um DRE fácil, uma planilha, não sei o que, né? Mas peraí, tem algumas particularidades que eu não entendo. Imposto de renda nosso, pessoa física, até o ano passado, ano retrasado, eu tentava fazer sozinha. Só que eu falo, gente, eu não tenho essa habilidade e nem quero ter. Por quê? Porque eu tenho pessoas que são especialistas nisso e pode me ajudar até, às vezes, entender melhor. Não estou pagando imposto da forma certa. Então, realmente... E não é gasto, é investimento, porque é aquilo. Você está deixando de perder ou pagando mais imposto, você vai ganhar
e que vai se pagar, você vai pagar o profissional. Então, é realmente se permitir a isso. Ricardo gostou dessa parte. Eu só tenho que falar o seguinte: quem que é a empresa que atende você? Acho que o pessoal deve estar curioso. Curioso. Acho que tem um nome aqui na xícara, viu? Aqui, ó. Minha dica, então, é contrate uma empresa de contabilidade. Faça boas associações. Boas associações. Mas, sem dúvidas, a minha dica ela vai se basear em cima disso mesmo, né? Tenha boas pessoas por perto. Então, saiba escolher. Definindo o processo, você vai ver a clareza que isso traz para você escolher quem que vai estar junto com você no seu time. Você vai entender o perfil adequado, a pessoa que se encaixa dentro da sua cultura. Então, com certeza, ter boas pessoas por perto vai te ajudar a ter um crescimento muito mais rápido do que você está imaginando. Porque você vai, de fato, conseguir olhar para todos os outros lados da empresa também. Certo? Show. É isso aí. Bom, gente, mais uma vez encerrando aqui esse nosso episódio, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, um papo hoje, a gente conseguiu tirar do papel, né, então estamos muito contentes também com isso, Sim, sem dúvida. e a gente segue firme nessa jornada aí juntos, com certeza. Legal, Obrigado Que pela agradecer. presença de vocês, gratidão por estarem aqui. E espero que nós tenhamos conseguido passar pelo menos algum conhecimento aí para os nossos ouvintes. É isso, pessoal, gratidão. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez, um grande abraço e a gente segue por aqui. Valeu.